Hello, darlings! Dia de Terça Nacional aqui no canal e existe um álbum da música brasileira que ele é considerado assim uma das nossas pedras fundamentais, principalmente da MPB moderna, que é o Cor-de-Rosa e Carvão da Marisa Monte. E a gente está aqui já seguindo, né, correndo com a discografia dela. Então hoje é dia de falar desse álbum, um dos maiores marcos de Marisa em toda a sua carreira. Vem que tem história pop. Bom, primeiro álbum de Marisa foi o da intérprete, o segundo foi o da compositora. E agora o terceiro, além de intérprete e compositora, é também o álbum da Marisa produtora. Então ele vem assim para consolidar ela como uma artista completa. E os primeiros movimentos sobre o Cor-de-Rosa e Carvão começaram ainda durante a turnê do álbum Mais. Por exemplo, lá em 92, quando a turnê passou pela Alemanha, a Marisa dividiu palcos com Laurie Anderson, que é aquela voz que recita a música Enquanto Isso em inglês. E quando a turnê acabou, a Marisa foi viver sua vida. Desde cedo em sua carreira com seus tradicionais desaparecimentos. Ela fica quietinha e aí ela aparece derrubando tudo. Marisa aprendeu isso desde o início da sua carreira. E ali ela fica quieta, assim, né, meio que fora do olhar do público por um ano e meio, que é o tempo de produção desse álbum. Quietinha, mas nem tanto, porque Marisa fica quieta, mas não significa que ela não tá fazendo nada. Em 93, ela tá em 4 faixas do álbum solo de estreia do Arnaldo Antunes. Esse álbum se chama Nome, um nome que só Arnaldo daria para um álbum dele, né? E uma dessas músicas que Marisa tá presente é Alta Noite. Só que como esse disco do Arnaldo ele foi encartado, né, como um livro, junto com o livro, na verdade, e a única forma de adquirir esse álbum era comprando o livro, a música Alta Noite, com a participação de Marisa, acabou ficando assim mais restrita a quem tinha condições de comprar esse livro e, enfim, escutar esse álbum. Por isso que depois ela resgata a música Alta Noite no álbum Cor-de-Rosa e Carvão, com uma produção ligeiramente diferente, e a produção original está disponível no álbum Coleção. Em 93 ainda, a Marisa se apresenta pela primeira vez com o Paulinho da Viola, paixão que dura aí longos e longos anos até hoje. Fora do Brasil, coincidência ou não, mais uma vez na Alemanha, Marisa participa do show do Gilberto Gil. E nesse show, eles tocam, mais uma coincidência, Dança da Solidão, que é de Paulinho da Viola, e tocam também Balança Pema, que é do Jorge Benjor. As duas faixas, posteriormente, acabam entrando no álbum Cor-de-Rosa e Carvão. Nessa mesma época, Marisa e Nando Reis se encontram com Carlinhos Brown lá na Bahia e juntos eles produzem músicas maravilhosas. Por exemplo, as faixas Na Estrada e Maria de Verdade nasceram desse encontro. Mas também tivemos ECT, que depois foi lançada pela Cássia Eller, e Seu Zé, que foi lançada no primeiro álbum do Carlinhos Brown. Aliás, é de um trecho de Seu Zé que nasce o nome do álbum Cor-de-Rosa e Carvão. O trecho diz: o Brasil não é só verde, anil e amarelo, o Brasil também é cor-de-rosa e carvão. O verde, o anil e o amarelo já remetendo, né, ao que a gente conhece. As matas, as águas e o ouro. E o cor-de-rosa e carvão seria, né, o apelo humano, seria o nosso povo, seria a nossa cultura. Foi um ano e meio assim de imersão musical, mas as gravações mesmo, pra valer, aconteceram entre março e maio de 94. E o nosso amigo Arthur Lindsay segue como produtor. Junto com Marisa, eles comemoram a riqueza da diversidade e da cultura brasileira, tendo a música como um território em comum. Uma conversa do Brasil com ele mesmo e do Brasil com o mundo. E tudo foi gravado ao vivo no estúdio, com todo mundo junto, e até as oscilações foram mantidas no álbum, para manter essa essa coisa de artesanal que o álbum tem. As gravações começaram lá em Nova York, onde o Arthur vive, né, ou vivia naquela época, depois veio para o Brasil, depois voltou para lá para a mixagem final. E na época isso era uma grande operação, porque transportar todos os tapes entre um país e outro, fazer cópias de segurança caso alguma delas fosse acidentada ou perdida, foi assim uma grande operação mesmo. O projeto foi lançado em 29 de julho de 94 e superou as vendas dos dois anteriores. Maria de Verdade foi a primeira música de trabalho enviada para as rádios em 6 de agosto de 94.
com uma letra assim cheia de imagens e figuras lúdicas que fala sobre o feminino de uma forma quase cinematográfica, né, se referindo à presença feminina no mundo. Dança da Solidão vem na sequência, entra para a novela 4x4 de Carlos Lombardi, eternamente conectada à personagem Babalu da Letícia Spiller. A música foi sucesso, chegou a ficar em primeiro lugar em várias estações de rádio FM do Brasil, e quem toca violão nessa música é o Gilberto Gil. Inclusive, foi o Gil que criou aquele solo tão icônico e característico dessa música, né, que toca no comecinho dela, quase como uma abertura da própria música. Outra novela, outra música de trabalho, dessa vez com uma das minhas favoritas, que é De Mais Ninguém. Parte da novela Explode Coração. Mega sucesso da novela das 8, mais uma parceria entre Arnaldo e Marisa, e conta com a participação de um grupo tradicional de choro chamado Época de Ouro. E já que é de novela que estamos falando, abre espaço aí para a gente falar de mais uma, Vira-Lata. Novela Tassete, que trouxe Na Estrada como tema da personagem vivida por Andréia Beltrão. Outro mega hit que ficou no top 10 de rádios do Brasil inteiro. Mas é a última música de trabalho que condensa toda a atmosfera desse álbum e é a única a ganhar um videoclipe também. Segue o Seco teve clipe dirigido por Breno Silveira e José Henrique Fonseca, produzido pela Conspiração Filmes. O enredo, baseado no folclore e nas tradições do Nordeste brasileiro, estreou em 5 de junho de 95 na MTV Brasil. E uma das que eu mais gosto nesse álbum são Ao Meu Redor, O Céu e Bem Leve. Ao Meu Redor e O Céu são parcerias de Marisa e Nando Reis. Na primeira, principalmente, Ao Meu Redor, eu adoro a forma como eles falam da saudade, mas sem ser assim uma saudade da ausência, mas é uma saudade da presença, né, a presença da pessoa amada tá em todos os lugares da casa. E O Céu, que também tem Gilberto Gil no violão, era uma das músicas que eu mais amava de Marisa Monte quando eu era criança. Eu viajava na letra dessa música, principalmente quando fala que o céu é a rua do avião. E Bem Leve, pra mim, sempre foi sobre a morte. Mas eu nunca tinha elaborado muito isso, pra mim sempre falava assim, sobre, sei lá, um corpo no caixão, por exemplo. Aí depois eu li em uma entrevista da Marisa que essa música, na verdade, ela se refere à alma vegetal. É, na verdade, uma música ecológica, anti-desmatamento. O Gil tá novamente no violão e a letra é de Marisa com Arnaldo. E com todo esse material, a Marisa ela sai em turnê e o show Cor-de-Rosa e Carvão é uma celebração da arte brasileira, com instrumentos típicos e imagens da nossa cultura nacional ali no telão. A turnê começa pela Europa no fim de 94, mas ainda não era o show tropical e colorido que o torna conhecido. Eram apresentações mais contidas, Marisa usando preto, uma cenografia simples, quase que um ensaio ou uma preparação para a turnê que chegaria ao nosso país só em março de 95, e até aquele momento os 3 álbuns de Marisa juntos já haviam vendido mais de 1.200.000 cópias. E aqui começa uma tradição que permanece na carreira de Marisa por muitos e muitos anos, que é de começar suas turnês pelo sul do Brasil, amadurecer os shows ali pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até chegar no eixo Rio-São Paulo. A estreia carioca acontece no Canecão, no Rio de Janeiro, em maio, e a estreia em São Paulo acontece no fim de junho, no Palace. Só que até aí, até chegar em São Paulo, a turnê já somava quase 50 shows e algumas mudanças. Por exemplo, o Nando Reis já não tocava mais na banda da turnê. Ele foi substituído pelo Davi Moraes, que é filho de Moraes Moreira. E também, desde março, Flávia Virgínia, que é filha do Djavan, fazia backing vocals para Marisa. Na banda, baixo, bateria, percussão, guitarra e sanfona. E quem toca sanfona na banda de Marisa nessa época é o Valdonis, talentosíssimo com quem ela já se reuniu várias vezes depois dessa turnê. E um dos grandes pesares da minha vida de fã de Marisa Monte é essa turnê não ter o registro devido. A gente tem um registro naquele DVD do Barulhinho Bom, mas é mais um mini documentário, né, um doc ali que a Marisa faz, tem algumas cenas dessa turnê, né, gravada em um show específico em um teatro ali do Rio de Janeiro, que foram gravadas apenas algumas músicas selecionadas.
mas o show inteiro na íntegra nós não temos, e eu tenho certeza que essa mulher esconde esse show em algum pendrive, em algum drive, em algum HD dela. Marisa, pelo amor de Deus, libera isso, já faz tantos anos. Mas é isso, gente, aqui está a Marisa Monte com Cor de Rosa e Carvão, nas nossas terças nacionais, e eu quero saber também a sua opinião sobre esse álbum. Então comenta aí, que o nosso vídeo acaba, mas a nossa conversa continua nos comentários. Eu espero você por lá.